Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 10 da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 8 de setembro de 2024. Esse dia é o Dia Nacional de Missões. Nós temos aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, é a lição 10 da revista dos adultos. O título é O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Antes de começar a lição, irmãos, queria trazer um esclarecimento a respeito do nome Hadassa, que em lições passadas, eu considerei que não deveria mencionar Hadassa, e sim Hadassa. Mas isso depende. O nosso H mudo, de hospital, de hotel, de hora. Então, esse H mudo, se a gente ler como no português, seria Hadassa. Mas, se nós lermos de acordo com o hebraico, seria Hadassa. Então, é só para trazer para os irmãos que se você estiver falando Hadassa, você estará se aproximando da pronúncia hebraica. E se você estiver falando Hadassa, você estará falando do português, Português brasileiro, O H mudo, H de hospital, de hora, de hotel, de horário, de homem, de honesto. Esse H mudo seria aqui o Hadassa no português. E se você falar mais relacionado ao hebraico, seria Hadassa. É só para você saber que, se você falar Hadassa, está mais relacionado ao hebraico. Se você falar Hadassa, você estará falando no nosso idioma. E Hadassa significa murta. É uma planta arbustiva com flores brancas e delicadas. É só você jogar no site de busca murta e lá vai aparecer as imagens dessa planta. É uma bonita planta. Voltando ao texto agora, voltando à lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Verdade prática, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Nos momentos mais difíceis é que a gente confia mais em Deus, sabendo que ele é o Deus provedor, que ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Leitura bíblica diária. Na segunda, o título Esther envia ataque. Esse ataque é com H. H, ataque. O H mudo, Esther envia ataque para perguntar o que se passava com Mardoqueu, que estava se vestindo de pano, de saco e cinza, que rejeitou as vestes que a Esther tinha enviado para ele. Ele mandou o ataque voltar lá e conversar com Mardoqueu. Na terça, o favor de Deus em livrar seus servos dos infortúnios. Na quarta, se Esther não agisse, nem ela mesma seria poupada, porque a ordem era para matar todos os judeus. Na quinta, se o livramento divino não chegasse por intermédio de Esther, chegaria por outro meio. A rainha Esther agiu com a sabedoria de outras mulheres na Bíblia. O rei Assuero, leitura de sábado, o rei Assuero viu Esther e estendeu o seu cetro, disposto a atender-lhe. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, é uma leitura grande, todo esse texto bíblico aqui. Mas como nós estamos numa escola bíblica dominical, eu não abro mão de ler a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes também o vídeo fica longo, mas nós vamos ler o texto bíblico todo, amém? É o texto base da mensagem, é o texto base da lição.
E essa leitura diária aqui, esses assuntos estão desenvolvidos na lição. Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 4, versículos 5 a 17, e depois capítulo 5, versículo 1 a 3, e depois os versículos 7 e o versículo 8. O texto bíblico diz assim: Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus e para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como estes chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem dia nem de noite, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Mandado é ordem, né? Já considerei nas aulas anteriores que é diferente de mandato. Mandato
é o mandato político, é o mandato de um diretor, de um coordenador, de um supervisor, que tem um político, por exemplo, que tem um mandato de 4 anos. E o mandado é uma ordem, né? Aquilo que foi ordenado. E aqui eu já queria fazer um comentário que nós vamos ver na lição, mas eu já queria puxar esse comentário, porque eu achei muito interessante e isso é uma fonte de conhecimento interessante para nós. Quando o rei disse assim: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esse até metade do reino se te dará, segundo o comentarista, né? Estudiosos consideram que isso era um modo do rei dizer, seria uma hipérbole, né? Hipérbole é uma figura da linguagem que é um exagero. Até metade do reino se te dará. Que não deve ser entendido literalmente, mas estava querendo dizer assim, você tem o favor do rei, você tem o favor da coroa, a coroa vai te atender, a coroa está disposta a atender o teu pedido. Seria mais nesse sentido, uma hipérbole, né? Até metade do reino se te dará, como se ela tivesse a metade, como se fosse dividir o reino para ela. Mas isso aconteceu lá com João Batista também, né? Com Herodes, né? E Herodias. É nesse sentido, então, eu achei muito interessante porque são um comentário muito pertinente, que é um exagero, é uma hipérbole, é uma colocação, assim, mostrando, olha, até metade do reino eu te dou, ou seja, com certeza eu vou atender o seu pedido, com certeza você vai alcançar o favor da coroa, o favor do rei, pode pedir o que você quer, porque com certeza vai ser atendida, mas é nesse sentido, entendeu? E não que vai pegar metade do reino e passar para ela. Dividir o reino nesse sentido, ou a mesma coisa com Herodias. Então esse comentário ele está na lição, mas eu já puxei aqui, e quando a gente passar de novo nesse assunto, eu vou fazer somente a leitura, porque nós já comentamos agora, porque eu achei muito interessante. E outra coisa, antes de começar a leitura, eu gostaria de considerar o significado da palavra providência. Nós vimos aqui em lições anteriores que o livro de Esther é o livro da providência de Deus. A palavra providência, ela vem do latim, providentia, providentia. O prefixo pro significa antes, e o sufixo videntia deriva de videre, que é o verbo ver, né? Porque o latim pronuncia, o V pronuncia U, né? Por isso que a gente fala videre. Mas se a gente fosse ler no português, seria videre. Seria o verbo ver. Então, isso significa o quê? Que a providência divina. Deus, ele vê antes as coisas que vai acontecer. Ele faz e ele vê antecipadamente. Essa é a providência divina. Ou seja, Deus ele já estava preparando tudo. Aqui no caso, à luz do livro de Esther, ele já estava preparando tudo para que o povo recebesse um livramento. Então, só para fortalecer aqui, para a gente memorizar melhor, providência vem do latim providentia. Se eu fosse ler no português, seria providentia, porque o V no latim é U, né? Providentia, prefixo pro significa antes, o sufixo videntia deriva de videre, que significa ver. Providência divina, ele faz e vê tudo antecipadamente. Então, eu trouxe a interpretação a etimologia, né? A etimologia da palavra, a origem da palavra providência, porque a revista trouxe esse destaque de que o livro de Esther é o livro da providência de Deus. Vamos ler agora um conteúdo que está na revista do professor. Se você não conhece,
A revista do professor, ela sempre tem um conteúdo que está escrito em azul aqui, tá vendo? E a revista do aluno está aqui. Então, todo conteúdo que tem alguma coisa de professor está aqui. Às vezes eu sugiro, eu oriento que as pessoas que querem estudar mais, na hora de for comprar a revista, pegar a revista de professor. Porque ele já vai treinando e vai aprofundando mais, entendeu? Isso é uma sugestão. Vamos à leitura então. Introdução. Deus concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Amã. Esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Ester, bem como o seu preparo para se colocar diante do rei para rogar o livramento do povo. Esta lição mostra como Deus atuou por meio desses personagens para providenciar socorro ao seu povo. Assim, o plano de Amã não prosperaria diante da providência divina. Olha só, agora você já está mais craque a respeito da palavra providência. Apresentação da lição, objetivos da lição. São 3 objetivos, o 1, o 2 e o 3. Cada objetivo está relacionado ao item. Esse aqui é o objetivo do primeiro item, aí aqui tem o item 2, é o objetivo do segundo item, e aqui o item 3 é o objetivo do terceiro item. Cada objetivo se refere a um dos itens da lição. O item 1, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. O segundo objetivo, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E o terceiro objetivo, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Motivação. A atitude corajosa de Ester nos permite refletir como devemos agir em situações difíceis e até mesmo perigosa. O exemplo de Ester nos convida em, no lugar de se apavorar, tomar uma atitude de confiança, buscando sempre a direção divina para atravessar os grandes desafios. 4 atitudes negativas e 4 positivas que podemos tomar diante de um contexto difícil e até mesmo perigoso. Atitudes positivas: em oração, conscientizar-se e calcular o custo de uma decisão. Número 2, estabelecer prioridades. Número 3, se preparar para a tomada de decisão. Número 4, em consagração, determinar o curso da ação e prosseguir com confiança. Atitudes negativas. 1. Agir por instinto. 2. Abraçar todas as ideias mirabolantes. 3. Tomar decisão de maneira despreparada. 4. Se mostrar instável e sem confiança. A rainha Ester nos ensina a tomar atitudes positivas diante de grandes dilemas na vida, na presença de Deus. Conclusão da lição. Aplicação. Diante dos contextos difíceis, devemos nos preparar em Deus, confiar nele e agir confiantemente, de acordo com a direção que ele nos dá. O Espírito Santo é o nosso ajudador e está pronto a nos auxiliar. Agora nós vamos começar a ler o comentário da revista dos alunos. A palavra-chave da lição é livramento. Introdução. Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias, o dia da matança estava definido, era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Então, todo o plano de Amã já estava arquitetado, estava tudo engatilhado, preparado para a execução. Item 1. O perigoso plano e o temor de Ester. Item 1.1. Lamento, choro e compadecimento.
Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu, mandei roupa para você, porque você está agindo desse jeito, usando pano de saco e cinza, clamando pelas ruas, com angústia, com agonia. Então Esther se preocupou e mandou enviou Ataque. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 38. Compartilhar nossos sentimentos com pessoas certas. Amém, irmãos? Pede a Deus uma direção a pessoas certas que poderão te dar uma boa direção. 1.2. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Autoritarismo e morte. Aqui agora, irmãos, vem uma informação histórica. Não está na Bíblia, mas é uma informação histórica. Parece-nos que tem uma fidedignidade, né? Uma confiança de que é um fato histórico verídico. Então é aquilo que a gente lembra a respeito da exegese, né? Se você amanhã ou depois vai falar que o rei Assuero, mesmo tomando seus cuidados, ele foi morto por um de seus guardas, você tem que mostrar que isso é um fato histórico. Você não pode deixar entender que essa informação é bíblica, porque não é. Mas é um fato histórico interessante e que com certeza enriqueceria a mensagem. E é aquilo que eu falo. Eu tenho sempre considerado isso. Irmãos, a revista da Escola Dominical, esse aqui é um verdadeiro seminário, irmãos. A Escola Bíblica Dominical é um verdadeiro seminário. E caso a sua igreja não adote uma revista, compra uma por conta, vai numa livraria evangélica, pede lá uma revista da CPAD ou de uma outra editora cristã, autêntica, uma editora batista, alguma editora que tragam a sã doutrina da palavra de Deus, e estuda por conta uma revista dessa e vai fazer o seu seminário e vai estudar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. E se na sua igreja tem a revista, seja um estudioso da revista. Às vezes você não pode fazer um seminário, trabalha em um lugar, 2 lugares, você tem horário de trabalho, família, tanto compromisso, e você não pode fazer um seminário ou uma faculdade de teologia.
Então você procura crescer aqui, porque na revista da Escola Dominical, meus irmãos, esse aqui é um verdadeiro seminário. Olha que informação interessante aqui agora. 1.3. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. Olha que informação histórica interessante para colocar numa mensagem, não é? Se Assuero tivesse confiado em Deus, com certeza ele não teria esse fim, não é verdade? 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte antes. Nós estudamos isso em lição anterior. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, Provérbios capítulo 15, versículo 1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Graças a Deus. Sinopse 1. Não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Sinopse 1 é o resumo do item 1. Não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Agora aqui um outro auxílio da revista do professor. Auxílio Vida Cristã, confiando em Deus para agir. Embora Esther fosse a rainha e compartilhasse alguns dos poderes do rei e suas riquezas, ela ainda precisava da proteção de Deus e de sabedoria. Ninguém está seguro em suas próprias forças em qualquer sistema político. É tolice acreditar que riqueza ou posição pode nos proteger contra o perigo. O livramento vem apenas de Deus. Após ter sido expedido o decreto para matar os judeus, Mardoqueu e Esther poderiam ter se desesperado, decidindo salvar apenas a si próprios, ou ter somente aguardado uma intervenção de Deus. Ao contrário, eles viram que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Quando estiver ao nosso alcance salvar as pessoas, precisamos fazê-lo. Em uma situação onde a vida é ameaçada, não se acovarde, não se comporte de forma egoísta, não espere que Deus faça todas as coisas. Ao invés disso, peça direção a Deus e haja. Deus pode tê-lo colocado na posição em que você se encontra apenas para tal tempo como este. Deus pode tê-lo colocado na posição em que você se encontra apenas para tal tempo como este? É uma pergunta. Item 2. Mardoqueu convence Esther. 2.1. Confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento da outra parte. A expressão socorro e livramento da outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Está aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Eu me lembrei também desse próprio versículo, de um versículo
que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo... Não, eu não me lembro o versículo não, mas está lá em Jeremias, quando ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Aí, irmãos, é aquela questão, vamos interpretar esse versículo. Porque se você está no avião, você confia no piloto. Se você vai fazer uma cirurgia, você confia no médico. Se você está no ônibus, você confia no motorista. Se você vai no dentista, você confia que o dentista vai fazer o trabalho correto no seu dente. Se você chama o eletricista para resolver o problema da sua casa, você confia no eletricista. Se você leva o carro e o mecânico diz assim, ó, o carro tá supimpa, tá 0 km, pode viajar tranquilo, você confia no que o mecânico disse. Você é maldito por causa disso? Não. Mas qual é o entendimento desse versículo? Que você é maldito quando você confia no homem em algo que somente Deus pode fazer por você. Somente Deus pode agir por você, muitas vezes usando o homem, mas é o agir de Deus. É Deus agindo, é Deus no controle, é Deus imperando. Aí sim, você está sendo abençoado, porque você está confiando em Deus. E Deus usa uma pessoa, Deus usa circunstâncias, Deus usa uma lei, Deus usa a mudança de uma lei, Deus faz e acontece do jeito que Ele quiser. Deus manda e desmanda. Mas se você confiar em Deus, Ele tem a solução e Ele vem em teu socorro. Agora, há coisas que você vai confiar no homem. Se o carro deu problema, o mecânico vai lá, você vai confiar, né, no mecânico, que ele fez um bom serviço, que está tudo direitinho, e então você é maldito por causa disso? Não. Mas se há uma coisa que só Deus pode fazer por você, e você coloca confiança no homem, aí você se torna maldito. Então é por isso que é essa questão. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o problema. O problema é confiar no homem, é confiar nos recursos humanos, no advogado, no médico, nesse profissional, naquele, e você se aparta do Senhor e se apega no recurso humano, na providência humana e esquece da providência divina. Você sim se aproxima de Deus, busca em Deus, e Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para poder agir em seu favor. O nome dele vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos parar por aqui, senão vira pregação. Agora, 2.2. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Assistiam no sentido de dar assistência. Tá? Assistir no sentido de dar assistência. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Olha que interessante. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas, autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Devemos confiar em Deus e depender de Deus.
Eu já trabalhei esses dois conceitos, secularismo e materialismo, mas vamos trabalhar novamente rapidinho para a gente poder ir assimilando, enriquecendo esse conteúdo, enriquecendo o nosso vocabulário e a nossa compreensão a respeito disso. O secularismo, ele garante a liberdade de acreditar ou não em uma religião. É o livre exercício de todos os cultos. Nessa parte, o secularismo ele é até positivo, porque ele te dá liberdade de crer ou não. Você tem a liberdade de crer ou não. Tem país aí que se você não crê, né? Se você tem país aí que qualquer religião é proibido. O Estado ele não é laico. Ele é um Estado o Estado é a religião é o Estado. Você não pode nem ter igreja cristã no país. Os irmãos sabem do que nós estamos falando. Agora, um país que te dá liberdade religiosa, um Estado laico, o que é o Estado laico? É o Estado que ele não tem um posicionamento de religioso. Cada um professa a religião que quiser. Esse é o Estado laico. Em alguns momentos, o secularismo é definido como a negação da religião. É o laicismo, é o laico, é o Estado laico. Então é isso. Secularismo, ele garante a liberdade de acreditar ou não em Deus. E ele, em alguns momentos, aqui sim, ele já entra como a negação da religião, a negação de Deus. Então, se ele nega a Deus, o que vai acontecer? Ele vai confiar no homem, vai confiar que o homem que resolve os problemas, ele não crê na interferência divina em favor da humanidade, essas coisas. Então, o secularismo é isso. Mas, em princípio, o secularismo ele te dá liberdade de crer ou não. Só que quando a pessoa não crê, aí ela já abandona tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito ao espiritual, à divindade, e com isso rejeita a palavra de Deus, rejeita os princípios bíblicos e vai viver uma vida corrompida, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se você quiser crer, você vai ter liberdade para crer. Então, essa é essa sociedade, e o Estado não vai te proibir. Ele não vai te proibir de ter um culto, não vai te proibir de ter uma cerimônia religiosa de qualquer linha, né? Que seja, você poderá ter a sua religiosidade. Por quê? Porque o Estado ele é laico, ele não define nenhuma religião como sendo a religião do país. Aqui no Brasil é assim. Tem país que se você for, né, você sabe que pode até pode ter problemas sérios, as igrejas, perseguição, ser morto, ser expulso do país, né? Então vamos entender, o secularismo garante a liberdade de acreditar ou não em uma religião, em Deus também, né? O livre exercício de todos os cultos. Em alguns momentos, o secularismo é definido como a negação da religião, o laicismo, o laico. Interessante você ir lá pesquisar mais sobre esse termo, para você entender mais a amplitude, a profundidade dele. E o outro é o materialismo. O materialismo é uma concepção filosófica que rejeita a existência de um princípio espiritual. A existência humana vem de uma condição concreta, a matéria, quer dizer, o homem não tem nada a ver com o espiritual, né? Não tem nada a ver com uma origem que vem de Deus. E o materialismo, ele praticamente ele rejeita também os princípios bíblicos de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e de que Deus está presente. Por quê? Porque ele está trabalhando com o materialismo, com a condição concreta, que é a matéria, que é o palpável, que é o sensível. Sensível por quê? Porque é perceptível aos nossos sentidos, o tato, o olhar, né? O ouvir, o olhar, né? É nesse sentido. Então, nós temos aqui esses dois conceitos, secularismo e materialismo. De repente, é interessante você pesquisar mais sobre isso.
Mas aqui o comentarista disse que o secularismo e o materialismo, inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais, conforme nós falamos, e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Foi um parágrafo forte, né, irmãos, que exigiu a gente parar aqui um tempo para trazer esse esclarecimento, porque esse momento é um momento de aprendizagem. Então, a gente não pode simplesmente ir atropelando a leitura e um comentário rico desse ficar para trás. 2.3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Não é aquela questão de que Deus faz, da ordem Deus faz. Isso não é o que nos ensina a Bíblia, amém? Aqui é interessante, Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. O que é tentar a Deus? Uma explicação um pouco mais simples, tentar a Deus é como se você quisesse provocar a Deus a agir. Você fazer algo que às vezes está errado e você quer que Deus age em seu favor mesmo assim. Alguma coisa nesse sentido. É você fazer Deus agir, provocar que Deus haja, né, de alguma forma, numa circunstância que você está errado, que você não deveria fazer, né? Por exemplo, certa vez um pastor fez um comentário interessante. Você está na via, né, na estrada, e ali, por exemplo, eu não me lembro bem o exemplo dele, mas eu lembro do contexto. Se fosse hoje, a via está a 100 km por hora. A estrada te permite ir a 100 km por hora. Ai, meu Deus, me protege. Aí ele falou assim, aí a estrada diz 100 km por hora, você está a 150. Até 100 km por hora, Deus te protege. Dali para frente, a proteção fica por sua conta. Né? É isso que ele quis dizer, é tentar a Deus. Se a velocidade da via é de 100 km, por que você coloca 150 no carro e quer que Deus te proteja? Não é verdade? É nesse sentido. Outro exemplo, tá lá na praia, tem um lugar ali, proibido mergulhar aqui porque é perigoso, tem a placa lá proibindo mergulhar, risco de afogamento, não sei o que, correnteza, aí tem a placa lá. Aí a pessoa vai, não, mas eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Aí você vai e mergulha onde é proibido mergulhar. Tem uma placa falando proibido mergulhar e você vai lá mergulhar naquele local proibido, porque Jesus está comigo, né? Se você cair lá acidentalmente, pode contar que o Deus do livramento estará agindo. Mas isso é tentar a Deus, fora isso é tentar a Deus, né? Mas que é mais nesse sentido, assim, essa questão de tentar a Deus. Sinopse 2, ou seja, o resumo do item 2, que tem título Mardoqueu convence Esther. Antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. É uma busca, né? Uma das armas que o cristão tem, o jejum, a oração, a palavra de Deus. São armas que a gente tem que lançar mão, amém? Principalmente em momentos difíceis de decisões. Número 3, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. 3.1, prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero,
Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina que devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. 3.2 Estendendo o cetro. Assentada em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, conforme nós já consideramos, que era uma hipérbole, um exagero, né? Uma boa vontade, a coroa, o rei vai atender o seu pedido, não vai ter barreira para eu atender o seu pedido, mas é nesse sentido, não que daria metade do reino, literalmente. Assim também aconteceu com Herodes e Herodias, né? Aí ela pediu a cabeça de João Batista. É nessa perspectiva. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não é uma informação bíblica. Não pode colocar numa pregação que isso é uma informação bíblica, mas segundo estudiosos, segundo pessoas que estudam a Bíblia, segundo pesquisadores, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão em Marcos capítulo 6, versículos 21 a 23. Os irmãos entenderam? Não pode destacar, não pode colocar que isso é uma informação bíblica, mas é uma informação de estudiosos, de pesquisadores, que o rei morreu assassinado 8 anos depois dos episódios de Esther, é um fato histórico, é a história que diz. Então a gente, na hora de pregar, tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, para não acontecer a exegese, você colocar dentro do texto bíblico uma informação que não tem ali. 3.3 Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Sinopse 3, resumo do item 3. Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Um comentário aqui da revista do professor, A Decisão de Esther. Salve a sua pele e seja sempre o primeiro. São lemas mundiais que refletem nossa egoísta perspectiva de vida. A atitude de Esther contrasta muito com essa visão. Ela sabia o que precisava fazer e que isso poderia custar sua própria vida. Contudo, ela disse: "E perecendo, pereço." Devemos ter o mesmo compromisso de fazer o que é certo, a despeito das possíveis consequências.
Você procura salvar a si mesmo, permanecendo em silêncio, em vez de defender o que é certo? Deus estava no controle, mas mesmo assim, Mardoqueu e Ester tiveram que agir. Deus escolhe trabalhar através daqueles que agem de forma determinada em seu favor. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Devemos evitar dois extremos: nada fazer e achar que devemos fazer tudo. Aqui mostrando aqui que Deus agiu junto com Ester e Mardoqueu. É o que nós consideramos naquele estudo, né? O Deus teísta. O Deus teísta, o teísmo, com T de tatu. O teísmo é o Deus que nós cremos, é o Deus que interfere na história, interfere na humanidade, usando pessoas, usando nações. A gente trabalha junto com ele. Esse é o teísmo, é o Deus que atua, que está presente. Agora, o deísmo, com D de dado, é uma linha de pensamento que acredita em Deus ou em alguma divindade, mas é como se fosse assim, que Deus fez o mundo e deixou o mundo, o universo, à sua própria sorte. Como se fosse o exemplo, né, que se dá esse aqui, é o relógio que você pega, você dá corda no relógio, você esquece o relógio e ele fica funcionando. É como se Deus fizesse isso. Ele fez o universo, botou o universo funcionando e agora o universo está à sua própria sorte. Não tem interferência dele. Esse é o deísmo. Mas nós cremos no teísmo, no Deus que atua na história da humanidade, no Deus que interfere, no Deus que age. Ele age por si mesmo, demonstrando o seu poder, mas ele também age por meio das pessoas, usando as pessoas. Conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Revisão do conteúdo, questão 1. O que aprendemos como exemplo de Mardoqueu quanto a compartilhar nossos sentimentos? Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Número 2. Qual era o obstáculo para o plano de Mardoqueu? Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Pergunta número 3. O que a expressão socorro e livramento da outra parte virá nos revela? A expressão socorro e livramento da outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Número 4. O que aprendemos com a atitude de Ester em pedir, antes de tudo, 3 dias de jejum? Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Ester procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Número 5. Por que podemos afirmar que Ester estava em plena sintonia com Deus? Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Ester agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Graças a Deus, irmãos, assim nós terminamos a lição. É uma lição grande, olha só. Começou aqui, é bastante texto, né, fora as explicações, que justificam um vídeo assim tão longo, mas eu creio que é um vídeo que todo aquele que acompanha até o final as nossas aulas é ricamente abençoado. Como eu disse, é uma aula de seminário, é uma aula profunda, é uma aula com o objetivo de fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós conheceremos mais o Deus da palavra quando nós conhecermos mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. E hoje nós vemos aqui nesse livro o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. É importante, irmãos, estudar a palavra de Deus. Se você gosta de pregar, se você gosta ou pretende pregar, pretende dar estudo bíblico, pretende dar aula num seminário, você numa faculdade de teologia, você tem que estudar. A gente só pode ensinar quando a gente aprendeu, amém? A gente tem primeiro que aprender para depois ensinar. Jesus disse: ide ensinando tudo aquilo que eu vos ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado, né? Ensinando tudo aquilo que eu vos falei, que eu vos ensinei. Quer dizer, Jesus mandou os discípulos irem depois que eles aprenderam. Esse é um exemplo para nós. A gente deve ensinar as pessoas aquilo que a gente aprende. Mas para a gente aprender, a gente precisa dedicar tempo. A gente precisa investir tempo. E Deus vai acrescentar, amém? Cada vez mais. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.